Caríssimos irmãos e amigos, Jesus tinha anunciado aos discípulos que não os deixaria sós e que era necessário que ele partisse para que com a sua partida fosse concedido o Espírito Santo, o dom de Deus. Que Jesus anuncia como o Consolador, o Defensor, mas sobretudo como o Espírito da Verdade, que nos havia de ensinar tudo aquilo que ele disse e fez. Os apóstolos tinham experimentado a alegria da ressurreição de Jesus, mas faltava-lhes qualquer coisa, porque continuavam, diz-nos São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, fechados em casa, com medo dos judeus. Uma alegria que já sentiam, mas que ainda não transbordava, porque ainda não tinham entendido verdadeiramente o significado pleno da missão e do mistério de Jesus e da missão que o Senhor lhes tinha entregue. Fechados em casa, continuavam ainda acabrunhados, sem poderem ainda vir para fora e dizer aos outros aquilo que verdadeiramente o Senhor Jesus para eles significara. Em dia de Pentecostes, fizeram uma experiência tão profunda de Deus que têm dificuldade em dizer-nos aquilo que aconteceu. E por isso falam através de imagens. Dizem-nos que foi como que uma forte rajada de vento que entrou no cenáculo e que transformou aqueles corações. Levantou o pó depositado, levantou os medos que se tinham enraizado e levou tudo aquilo que era falta de alegria e tristeza, de receio e de respeitos humanos. Sentiram que aquela experiência foi como um fogo que se dividiu e entrou na alma de cada um deles, que queimou tudo aquilo que não prestava, que iluminou aquilo que ainda estava oculto e que deu energia nova para que, com vida também nova, pudessem fazer a experiência da alegria do ressuscitado. Foi o Espírito Santo que os ajudou a entender tudo aquilo que Jesus disse e fez, que os ajudou a perceber a grandeza e a força da presença do ressuscitado. Foi o Espírito Santo que transformou de tal maneira aquelas vidas que eles que estavam cheios de medo vieram para fora a anunciar a todos que o Senhor está vivo e a todos quer salvar-se. Caríssimos irmãos e amigos, também nós fizemos esta experiência. Um dia, reunidos em comunidade, também o Senhor Jesus se colocou no meio de nós, como nos dizia São João no Evangelho, e nos disse: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Através do sucessor dos apóstolos, também nós fomos confirmados na fé. Também fomos crismados para cheirar a Jesus. Também fomos marcados com esse fogo e esse ferro em brasa que é o amor de Deus, que nos marcou para sempre, para toda a eternidade, que nos disse: tu és meu e de mais ninguém. Também nesse dia, a rajada de vento de novo aconteceu. Também nesse dia, o fogo do Senhor nos abrasou, nos iluminou e nos disse: agora ide e anunciai também aos outros o quanto eu lhes quero e como os quero salvar. O dia do nosso crisma foi o dia em que o Senhor reproduziu de novo aquilo que 50 dias depois da sua ressurreição realizou nos primeiros discípulos. O Senhor faz cair sobre nós o seu fogo divino, ilumina-nos com a sua luz, aquece-nos com o seu calor, mas é preciso que nós estejamos abertos para que a ação de Deus em nós penetre até ao mais profundo do nosso ser. Fizemos nós do Espírito Santo, caríssimos irmãos e amigos. Fizemos nós desse fogo e desse calor que o Senhor nos deu no dia do nosso crisma. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Perguntava São Paulo aos Coríntios e pergunta-nos também hoje a nós. Nós somos morada de Deus. Nós não recebemos apenas os carismas, recebemos o Espírito Santo. Não somos morada de dons, somos morada da presença de Deus. Desse Deus
que, como outrora, também agora quer ser levado ao mundo através do fogo que acendeu na nossa alma e em toda a nossa vida. Caríssimos irmãos e amigos, em dia de Pentecostes, peçamos ao Senhor que atice em nós esse fogo de Deus, que nos ajude a reanimar e a alimentar essa chama que nos abrasou e que quer abrasar a nossa vida toda e através de nós incendiar o mundo. Neste dia, peçamos ao Senhor que nos perdoe, por nem sempre sermos digna morada da sua presença, por às vezes nos deixarmos dominar por outros espíritos que não o santo, pela presença do maligno, pelas coisas que lhe são próprias, por não nos deixarmos inundar pelos dons de Deus, mas por aquilo que é fruto do mal, por nem sempre as nossas palavras serem palavras de Deus em nós, mas palavras de ira, palavras de rancor, palavras de ressentimento, palavras de gente amarga, que muitas vezes esqueceu que não está só, porque o Senhor habita em nós. Os cristãos não podem viver como os pagãos. Não podemos viver com a tristeza de quem parece que não tem esperança. Não podemos viver com a amargura de quem ainda não percebeu de que não estamos sós, porque o Senhor não está ao nosso lado, está dentro de nós. E que alimenta essa vida divina através da Eucaristia, da palavra que ouvimos, que reacende em nós a luz de Deus para nos iluminar os passos, e do pão que é o próprio Jesus. Nós não recebemos um símbolo, recebemos o Senhor Jesus para ser o nosso alimento e para reanimar em nós essa vida divina que nos deu, a que nós chamamos o Espírito Santo. Por isso São Paulo dizia: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Porque dizer que Jesus é o Senhor com verdade e sem hipocrisia é dizer que Ele é Senhor das nossas palavras, é dizer que Ele é Senhor dos nossos gestos, é dizer que Ele tem senhoria de toda a nossa vida e de tudo aquilo que somos. E ninguém o poderá fazer e dizer com verdade se não for pela força do Espírito Santo, que com os seus 7 dons nos ajuda a vencer a nossa debilidade e a vivermos em sintonia com o coração de Deus, para podermos ser no mundo presença da sua misericórdia e do seu amor. Para isso fomos crismados. Não fomos crismados para ser padrinhos de batismo. Fomos crismados para que o Espírito Santo nos ajude a sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus é receber a paz que Ele nos dá todos os domingos, como naquela comunidade primeira, e podermos ser transportadores dessa paz que só Ele pode dar para a nossa casa e para toda a nossa vida. Essa é a nossa grande missão. Ajudar os homens a deixarem-se arrancar do pecado e a serem transportados para a amizade com Deus. Vivamo-lo nós primeiro, para que através das nossas atitudes, dos nossos gestos e de tudo aquilo que somos, possamos ser presença da paz de Deus, aí onde vivemos. Que as nossas palavras em casa não sejam palavras possessas de espíritos impuros, mas possuídas pelo Espírito de Deus. Que a forma como falamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos ou com os nossos pais, manifesta a paz que Jesus nos oferece. Que a forma como estamos no trabalho, como lidamos com o público, como nos relacionamos com os colegas, esteja embebido da presença de Deus em nós, do seu Espírito Divino. Sejamos transportadores de Deus, da sua paz, da sua tranquilidade, da sua luz e do seu fogo. É este mundo que às vezes na escuridão não sabe por onde caminhar, porque lhes faltam cristãos a sério que na sua vida manifestem o fogo do Espírito Divino. Que assim o Senhor nos ajude.